Eu dei um título para essa preleção hoje. Nós temos um grupo de WhatsApp, que é o grupo da assistência espiritual. Então, nesse grupo, nós colocamos... Tem trabalhadores e tem o pessoal assistido. Quem está nesse grupo? Pode levantar a mão, só para eu saber. Tá? Então, quem quiser entrar nesse grupo, só falar conosco, tá? Pode mandar um zap para mim, eu coloco, ou para a Tereza também. E algumas informações básicas, por exemplo, o link das nossas reuniões. A gente usa muito esse grupo. Temos outros, mas esse aí é o mais interessante para quem vem às quartas-feiras aqui no centro. E hoje eu tinha dado o tema para o Vanderlei Pimenta, que está aqui também no Meet, e é maratona. Maratona. E sobre o vencemos, eu vou explicar depois. Tá? É sempre bom falar, porque a gente não sabe exatamente quanto que os presentes conhecem a doutrina espírita. Eu acho que, para mim, pelo menos, sempre foi o grande diferencial do espiritismo, é aquela informação que a gente tem que nós não morremos. Há uma transformação. O espírito é eterno. E ele terá outras oportunidades de volta aqui à Terra para continuar a sua jornada. É uma jornada evolutiva. Então, é importante isso. Eu estou aqui, estou vivendo essa vida, aí desencarno, aí vamos para o plano espiritual, cada um vai ter uma experiência de acordo com as suas necessidades no plano espiritual, mas estaremos conscientes lá, vamos nos lembrar da nossa vida aqui na Terra, vamos aprender um pouco lá, e depois nós pediremos permissão para a nossa reencarnação. E se a gente tiver um pouquinho de merecimento, nós vamos poder até escolher a família. Nem sempre a gente pode escolher a família, mas muitas vezes sim. E às vezes a escolha é para o aprendizado. Você fala assim, eu preciso voltar, eu preciso conviver novamente com tal pessoa. Então a gente volta de acordo com a necessidade, a gente volta de acordo com a simpatia também. Em alguns casos, a gente, se a gente repetir de ano, né, na escola, não fizemos muito bem as nossas lições, a gente vai de uma forma um pouquinho mandatória, mas mesmo essa forma é para o nosso crescimento. Está mais ou menos claro? Essa informação é fundamental. Né? Ela muda completamente a importância de cada segundo nosso aqui na Terra. Se eu não soubesse disso, eu acho que eu vou morrer e vou acabar. Deixa eu curtir a vida. O meu negócio vai ser curtir a vida. Não é verdade? Vou aproveitar o tempo. Agora, você sabendo que está aqui para a evolução, a coisa realmente muda porque nós temos agora objetivos. Tá? Então, vamos pensar nos nossos momentos. Né? Tem uma lição no Evangelho segundo do Espiritismo e no Evangelho de Jesus que fala sobre a árvore que dá bons frutos. Já ouviram falar dessa árvore que dá bons frutos? A árvore boa é aquela que dá bons frutos? Já? Agora, lição de casa, uma perguntinha para vocês, pessoal da plateia. Essa árvore, o que significa? O que significa? Qual é a lição que nós temos? Essa árvore, o que é? Qual é o paralelo que nós temos? Quem é essa árvore? Hã? Fala mais alto, tem medo de errar? E o pessoal daí?
Pode falar. Deixa eu ver. Fala alguém aí. Quem que é a árvore? Somos nós. Pode falar, com Pimenta. Pimentas, né? Então, tá claro. Essa lição que Jesus falava da árvore, dos bons frutos, essa árvore, isso é um tipo de uma metáfora, sabe? Que nós temos. E temos que entender que ele fala assim, as pessoas... E os frutos? Que são os frutos? O que é? Nossos atos. Nossos atos. Tá. E que frutos podem ser esses? Filhos. Filhos, no sentido que é um fruto que nós temos e temos responsabilidade sobre ele, né? Tá? Netos. Tá bom. Então, frutos que nós produzimos ao longo da nossa vida. São muitos os frutos. Por exemplo, esse trabalho de sábado e domingo não é uma oportunidade? É uma oportunidade. Oportunidade que todos temos. Eu penso nesse momento para que cada um faça uma reflexão. Nós somos essa árvore, que frutos nós estamos produzindo? Porque uma árvore que não produz frutos, segundo o Evangelho, não é uma árvore boa. Eu, particularmente, acho que se der uma sombrinha legal, pode ser. Mas são muitas as oportunidades que nós temos de fazer o bem. Tá? Nós estamos interrelacionados. Nós estamos todos entrelaçados nessa vida. E a grande rede que nós temos, principalmente, são os nossos familiares. Nós aqui do NAEPA, nós também formamos uma rede imensa com todos os trabalhadores. E cada vez que nós conhecemos mais as pessoas que nos visitam, né, os assistidos, nós estamos nos entrelaçando mais, cada vez mais. Aí a gente pergunta, estamos somando? A minha passagem ou a minha participação nesse grupo soma? A minha participação na minha família soma? Soma quer dizer, está adicionando alguma coisa? Pensem em cada momento nosso, com os nossos familiares, com os nossos amigos mais próximos. Será que nós estamos dando frutos? Será que nós estamos sendo importantes para essa rede que nós estamos formando, em que participamos? Essa rede, às vezes, pode ter um nódulozinho assim que não está vibrando legal. Às vezes pode ser um irmão, pode ser um cunhado, pode ser um amigo que não está ali. E essa pessoa está dificultando um pouquinho essa vibração gostosa da nossa vida. E nós não podemos continuar e esperar na próxima. Quer dizer, até a gente pode. Mas a gente vai depois no plano espiritual e vamos retornar como repetentes, né, para fazer uma coisa que nós poderíamos fazer hoje. Isso sempre que possível, sem forçar muito a situação. Tá? Então, o que eu posso falar para vocês? Que todos nós estamos aqui encarnados como uma oportunidade que Deus nos concedeu. Graças a Deus, nós estamos aqui. Graças a Deus, nós temos essa oportunidade. Mas é que você não conhece a minha vida. Tá? Nós temos uma ajudante em casa, uma pessoa maravilhosa, que ela vem uma vez por semana. E hoje estava frio, não estava? E ela mora em Mauá. Que horas que ela acorda? Às 4 da manhã. Chega na minha casa, eu nem sei. Quer dizer, às vezes a gente sabe. 6h30, 7 horas.
faz o trabalho e ela depende desse trabalho. Ela poderia falar assim, ela, por exemplo, nos vê em casa, né? Dá para a gente ficar em casa vendo filme da Netflix, com as pernas para cima, ou passeando, e ela tem que trabalhar de segunda a sexta, às vezes sábado, e dando um duro danado. Aí eu falei para ela, como é que estava o frio? Ela falou assim, você não consegue imaginar. Você já me viu de meia alguma vez? Então ela poderia ser uma daquelas que fala assim, tá louco, meu Deus, isso não acontece. Por que eu vim nessa situação? Vocês não pensam nisso também? Por que alguém nasce cego? Por que alguém nasce com... Vocês estão vendo na França aí, hoje, né? Abriu a Olimpíada, a Paralimpíada. E quantas pessoas com dificuldades, cara, eles estão lá. E a gente fica sabendo de cada história, de cada sacrifício, né? Deus, a gente fala assim, é o nosso Pai, Ele é bom e é justo. Ou eu acredito nisso, ou eu não acredito nisso. Então vamos lá, fazer conta aí que a gente acredita que Ele é bom e justo. Vocês acham que Ele ia fazer alguém sofrer e outro ter uma vida legal? E nem é por merecimento. Ah, o cara fez muita coisa errada na vida passada. Muitas vezes, essas dificuldades nos fortalecem. E às vezes, não, pode ser que a grande maioria, eles são muito mais fortes, esses que passam dificuldades, do que nós. Porque às vezes eu fico pensando, nossa, será que eu suportaria ter essa deficiência? Tá? Viver a vida inteira sem enxergar, por exemplo. Já pensaram nisso? Sem ouvir? Ou sem poder correr direito? Tá? Aí hoje acabei lendo que Deus não dá para nós, acho que foi até no grupo que foi colocado hoje, que Deus não nos dá nenhuma prova maior do que aquela que nós podemos suportar. Tá? Essa é a vida. Então, numa outra encarnação, a coisa pode ser completamente diferente. E cada dificuldade dessa é boa para a gente aprender. E olha, às vezes eu evito falar isso, possivelmente ser mal interpretado. Mas eu não quero para mim, hein? Já vou avisando que a dor, a dificuldade, a dor, evolua muito mais do que as facilidades, tá? Porque a gente não quer sentir a dor. Então a gente se vira, pensa. Né? Isso está relacionado com a nossa postura do nosso dia a dia. Como é que é a nossa postura durante o dia? Quais são os nossos propósitos de vida? Não tem pessoas que acordam, às vezes não sabem o que vão fazer. Né? A gente fica lá realmente no zap, na TV, né? Procurando alguma coisa, e o tempo vai passando. E tem uma historinha assim rápida, que uma pessoa gostava de viajar e ela tinha o costume de visitar os cemitérios, para ver quem está enterrado lá, se tem uma pessoa importante. Né? E ele foi numa cidade cujo cemitério não tinha data de nascimento e a data de falecimento, né? Ele tinha só assim um tempo, 1 ano, 10 meses, 10 horas. Ele estranhou. Aí ele perguntou para uma pessoa que morava na cidade, com mais experiência, por que tem isso? É porque aqui nós não colocamos quanto que ele sobreviveu. Nós colocamos só o tempo que ele viveu, que ele conseguiu fazer alguma coisa boa. Se a gente fosse fazer um balanço da nossa vida, é lógico, nós temos um tripé assim, né? Nós temos o nosso trabalho pessoal. Isso é segurança. Quem tem filhos, quem tem família, precisa trabalhar, ganhar o seu pão de cada dia. Tá? Nós temos o tempo que é para a gente dedicar à família e para nós. E o outro tempo que seria para a gente dedicar a Deus. Mas não é ficar rezando ou indo para as igrejas, nada disso. Ou vir aqui, tomar um passe. O dedicar a Deus é essa irmandade que nós formamos, de um ajudar o outro. Tá? O que nós estamos fazendo de bom? Eu fico feliz da
quando eu vejo alguns colegas daqui do centro e fazendo algumas atividades que eu falo, então tem um grupo que se reúne uma vez cada, eu não vou falar quem é, mas Débora, quanto tempo vocês vão doar sangue? De 3 em 3 meses? De 3 em 3 meses, eles marcam aqui um horário de saída e vão doar o sangue. Tá? Nossa, vai 26 de outubro. 26 de outubro, se quem quiser, às 9 horas da manhã, tá? A gente vai procurar colocar também no Instagram. Então, é uma coisa fantástica. Tá? E tem também algumas pessoas que vão plantar árvores. Que a gente vê, assim, as fotos dessas pessoas, uma pá, trabalhando, assim, no cultivo da terra, ou fazendo um monte de coisa. Onde que é mesmo que vocês fazem, Débora? Você vai sair santificada hoje daqui. Ação ambiental, que tem atrás do aquário. Aquele período de floresta, onde a gente faz vários projetos, um deles é plantar árvore. É verdade. Isso eu estou dando um exemplo aí, né? Muitos outros, né? Pessoal que trabalha, nós temos um bazar lá em cima, para quem não conhece, um bazar maravilhoso, de terça e quinta-feira, das 14 horas às 17 horas, vem um grupo aqui de senhoras, né? Hoje só tem senhoras lá, fazendo um trabalho, recebemos roupas, calçados, utensílios, e tem uma filha dela, ela também trabalha no bazar aqui, né? E tem quem trabalha no bazar aqui? Isso, está faltando umas pessoas, né? Um bazar que está maravilhoso. Quem tiver interesse, a gente leva numa excursão, só subir essa escada que está aí. Então, tem muito trabalho paralelo que nós fazemos. Esse daqui realmente é um deles. Tá? E o nosso grande objetivo é tentar animar cada um para a vida, aproveitar cada minuto, para nós falar, colocar lá, olha, ele viveu produzindo, sei lá, 10 anos, 20 anos. Né? Então, dentro daquela proporção, nós achamos que ninguém deve ser fanático, né? Então, temos que cuidar dos filhos, temos que cuidar de nós, do nosso estudo, ter uma vida equilibrada. E no nosso dia a dia, a importância de nós estarmos bem, a importância da nossa mente estar tranquila, a importância da nossa emoção estar equilibrada. Tudo isso é exercício diário da nossa vigilância mental. Não vale a pena a gente perder um minuto numa discussão. Para que hoje ter razão para ganhar na discussão? Existe uma palavra que exprime essa forma da gente se relacionar com as pessoas. Essa forma de, por exemplo, marido e mulher terem alguma dificuldade, em vez de brigar, de gritar, em vez de gritar com o filho, seja assertivo. Essa é a palavra. Converse. Não precisa gritar. Tá? Melhorar o padrão de relacionamento no nosso lar, no nosso trabalho, no centro. Já pensou trabalhadores do centro que pregam amor e harmonia estarem em discussão, falando mais? Tá? Aí você vai falar assim, Edson, e o tema da palestra, que é maratona, né? Tá? Existe, não sei se é uma lenda, se é uma história, eu andei pesquisando e essa lenda é contada de uma forma um pouco diferente. Eu vou contar mais ou menos da forma que eu adoro essa mulher que eu vou falar, a Lúcia Helena, já ouviram falar, filósofa. Para quem gosta de ouvir pessoa inteligente falando e com conteúdo, procure no YouTube Lúcia Helena, só isso. Galvão. Ela é professora, é filósofa, é escritora, é sabe, uma montanha de conhecimentos maravilhosos. E eu estava ouvindo uma palestra dela, uma conversa dela, e ela falou da maratona. No ano 490 a.C., a Grécia, né, tinha a capital Atenas e a outra é Esparta, mas Atenas, e os persas estavam para invadir Atenas, com milhares de soldados.
E Atenas não era um estado militar, mas eles tinham que sair para, pelo menos, da invasão, né, que viriam. E os persas estavam perto da cidade de Marathon, daí vem o nome. E eles foram, mas antes de irem, falaram assim, olha, nós estamos em grande minoria, ser que a gente perca. Se nós não voltarmos em 3 dias, vocês levem os nossos símbolos, né, religiosos, e saiam da cidade, porque ela vai ser queimada. Então, ele falou assim, aguardem 3 dias para sair. E assim, simplificando a história, a minoria dos atenienses começou a ganhar a guerra. Mas o tempo estava passando. Já era o 3º dia. Faltavam poucas horas para que o pessoal de Atenas evacuasse a cidade. Aí eles escolheram o Usain Bolt, antes dessa encarnação. Ele tinha um nome, deixa eu ver se eu escrevi. Eu escrevi aqui mais para lembrar o nome dele, mas vocês vão esquecer também. Fidípides. Fidípides. Esse cara corre, gente. Fidípides. Vai e não pare até chegar lá e avisar as pessoas de Atenas que nós vencemos. E tinha que ser. Aí ele partiu numa correria danada. É 40 ou 42 quilômetros? Acho que maratona deve ser 42 quilômetros. 42. E aí ele corre. Quando ele chega em Atenas, ele estava quase acabado assim. E ele fala uma palavra em grego que eu não lembro. Que eu vou falar só a tradução dela. Vencemos. E ele cai morto. Olha a lição disso para nós. Por isso que eu coloquei o nome também, complementando o nome da palestra, com vencemos. Nós vamos poder falar, quando a gente chegar lá, que nós vencemos? Será que nós vencemos ou estamos vencendo na educação dos nossos filhos? Será que nós estamos vencendo no trabalho que nós estamos realizando aqui? Será que estamos vencendo no exemplo que nós somos? Somos bons exemplos? Se os nossos filhos, nossos amigos, esposo, esposa, olhem para a gente, estão nos vendo como exemplos bons, o que será que nós podemos fazer para a gente melhorar? Não adianta nada a gente saber que é importante a evolução, se nós não tivermos o propósito da melhoria. Tem gente que fala assim, não, eu vou deixar para a encarnação, porque não acredita que tem a reencarnação, né? Fala assim, não, tá bom assim, tá? Mas é importante a gente estar, não precisamos morrer. Pequenas coisas são importantes, sabe? Quando que ele não deve fazer tal coisa, olha, não fuma, não bebe, não sei o quê, que fuma e bebe, sabe? E fica ali, o carinha fica perdido. Falar assim, eu tive que passear, lógico, temos mesmo que cuidar da nossa saúde, da saúde mental, não é ficar como um nerd, estuda para entrar, sabe? E aí ele fica com problemas neuróticos, ele fica neurótico. Então, pequenas coisas podemos fazer. Tá? Essa liçãozinha da maratona fala isso. Olha o sacrifício. Se ele não tivesse chegado lá, ele não conseguiria avisar e o pessoal sairia de Atenas, né? E ele conseguiu chegar. E nós podemos chegar sem grande esforço, sem muita, sabe, aquela autoculpa, né? Nós podemos chegar. Um pouquinho que a gente melhora aqui vai fazer um bem danado. Estamos melhorando? Pergunta que devemos fazer. Então, que a nossa lápide tenha muitas horas, tá? E que a gente seja mais feliz. Hoje, eu era para falar para vocês um tema que eu gosto muito, que é o que eu já falei faz tempo, que é a vida plena. Eu tenho, inclusive, uma gravação sobre... É uma aula, né?
que a gente tinha lá na Aliança Espírita Evangélica, vida plena. A gente viver cada momento de uma forma mais agradável. Tem vezes que a gente vai daqui para algum lugar e alguma coisa acontece em todo o nosso caminho. Você vai fazer uma festa e você não imagina que vai chover, então você planeja como se fosse chover. Não vai chover, não está previsto, e vem e chove. Para muitas pessoas isso seria o fim do mundo. Tá? Mas muitas tirariam de letra isso. É um problema que aconteceu e a gente vai resolver em conjunto. E as pessoas vão olhar para a gente, como é que esse pessoal está vivendo com coisas que estão saindo tão errado na vida deles? Né? Quantos exemplos nós temos? Como é que... Vocês viram, não sei se vocês viram a menina que foi alvejada e ela foi internada e ficou alguns meses, acho que no hospital, e ela começou a fazer correntinhas. Alguém viu isso daí? É uma menina, acho que era do Rio de Janeiro, que ela, uma dessas vítimas aí de um tiro perdido, né? Perdido, é um tiro baixado. E que ela sofreu, nem sei se afetou a parte da coluna ou não, mas até a repórter ficou emocionada, falou assim, menina, você é linda. Ah, um exemplo para a gente. Saber lidar com a diversidade. Tá? Mas lutar para mudar a situação. Tá? A gente não deve se conformar com a diversidade. A gente não deve se conformar com as coisas que não dão certo. Tá? Nós podemos aceitar. Não precisamos arrancar os nossos cabelos. Não precisamos tomar o Lexotan. Tá? Mas que a gente precisa ter a garra de lutar e, nesse momento, dar o bom fruto. E, nesse caso, é o exemplo. Ok? Obrigado pela atenção. E hoje eu vou pedir para o Gerson. O Gerson está ainda. Tudo bem, Gerson? Tudo bem. Você conduz as vibrações para a gente? Posso iniciar. Tá bom, obrigado.